a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede e não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída como o termino e como o carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o topo. Assim a santa semente é o seu nome. Amém? Então o Senhor nos chama essa noite para ser esse povo que anuncia a mensagem dele. Há um povo que precisa ser transformado. Há um povo que vai chegar a ser derrubado, vai ficar só o topo, mas a partir do topo Deus levantará a santidade. Mas tudo começa aqui. Quanto nós estamos vendo o Senhor diante de nós. A gente vem à igreja, a gente vem, se reúne, a gente sabe que está na presença do Senhor, mas o quanto nós estamos vendo esse Deus que nós estamos aqui cultuando essa noite. Segunda pergunta: como nós nos comportamos na presença de Deus? Qual é a atitude do nosso coração diante desse Deus? Como que nós estamos entendendo tamanha a santidade desse Deus e tamanha a necessidade de nós? Porque tudo isso vai fazer diferença na nossa oração, na nossa comunhão com Deus, na nossa própria vida diária, no nosso testemunho de vida. E em terceiro, qual a nossa resposta a Deus? Deus, Ele está nos dando uma ordem. Aqui Ele diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Agora em Cristo Jesus somos nós os enviados. Ele não perguntou a quem, Ele falou diretamente conosco. Agora Ele requer uma resposta. Nesse momento eu queria que nós estivéssemos orando. Pode sentar um pouquinho, depois nós vamos cantar. Qual é a nossa resposta ao Senhor? Qual é a nossa atitude diante da presença dEle aqui essa noite? E o quanto nós estamos percebendo, vendo, tendo certeza de que o Senhor está aqui. A quem enviarei, disse o Senhor? Quem há de ir por nós? Hoje no tempo, o Léo vai fazer essa oração em nome da igreja.
Quando Jesus derramou
Nesse momento eu gostaria que nós estivéssemos orando, porque nós acabamos de orar ao Senhor uma oração muito séria. E essa oração nos colocou numa situação de crescimento, de amadurecimento. Nós começamos orando dizendo que nós sabemos que o preço que Jesus pagou por nós foi muito alto. Amém? Amém? Isso significa que nós temos um valor especial para Deus. E que Ele não mediu esforços para nos trazer de volta a Ele. Para que nós deixássemos de pertencer a Satanás e passássemos a pertencer a Jesus Cristo. Amém? Todo mundo tem consciência disso? Que pertence ao Senhor Jesus, que foi comprado. Então, no mínimo nós somos servos. Ele é o nosso dono, no mínimo. Mas Ele resolveu nos chamar amigos. E Ele resolveu nos tornar filhos de Deus. Mas no mínimo nós somos servos do Senhor. Aí o texto diz, essa é a segunda? Volta comigo. Isso, pode. Então nós sabemos que foi nos pago um alto preço, e a consequência desse preço então é que além de servos, nós nos tornamos filhos. Em nos tornando filhos, nós nos tornamos o quê? Então, se eu não sei ser irmão, é porque eu não sou filho. Se eu não sei ser irmão, é porque eu não sou filho. Porque se eu sou filho, eu tenho vários irmãos. Amém? Amém. E não é fácil isso. Amém? E aí continua e diz assim: quando Jesus derramou sua vida naquela cruz, Ele estava pensando em você, em mim e em quem mais? Olha que interessante o que esse cântico que nós oramos agora diz. Que Jesus, Ele pensa individualmente em cada um de nós. E a primeira pessoa que Ele pensa não sou eu, é você. Está certo biblicamente isso? Sim ou não, gente? Está certo biblicamente isso? Jesus, conforme o cântico que nós oramos, Ele diz que Ele pensava em você e depois Ele pensava em mim. Está certo isso biblicamente? Não. O que Ele diz? Quais são os ensinamentos de Jesus? Considere o outro superior a si. Aquele que quer ser maior, seja o que sirva. Ele toma a toalha, cinge-se, ajoelha diante dos seus servos e lava os seus pés como o servo dos servos, porque o escravo que lavava os pés era o escravo dos escravos. Então ele pensava primeiro em você e depois ele pensava em mim. Isso é importante eu entender. É lógico, gente, o que eu estou falando é um sentido da música, uma melodia, um poema, que ele traz uma verdade dentro dessas verdades. Dentro dessas verdades ele está certo. Então ele pensa em nós individualmente e ele pensa em nós como um corpo. Então ele pensa em você, depois ele pensa em mim, e aí então ele pensa em nós. Quer ver um outro texto bíblico? Se você souber que seu irmão tem alguma coisa contra você, o que você tem que fazer? Lá se retratar com ele. Não é cobrar que ele venha se retratar com você, porque é ele que tem alguma coisa contra você, mas é você que tem que ir lá. Ou seja, o outro primeiro. E nós acabamos de cantar que a gente entende isso. Próximo. Agora, naquele momento da cruz, Jesus vê uma realidade que para nós ainda não é fato. Jesus vê como fato na nossa vida através
da ação dele. Ele nos via redimidos no seu sangue, ou seja, o sangue de Cristo derramado naquela cruz, ele tem poder para nos redimir de todos os pecados. Ou seja, não tem pecado que o sangue de Jesus não possa cobrir. A gente entende isso? Amém? Mas perceba que antes disso vem um outro importante. O meu irmão, nós somos filhos, temos irmãos, e se o meu irmão pecar contra mim, então olha só, se eu sei que não há pecado que não possa ser coberto por Cristo Jesus, não é só os meus pecados que podem ser cobertos, o do meu irmão também pode. E se nós olharmos, por exemplo, quando Neemias, no começo do livro de Neemias, ele se depara com uma Jerusalém completamente destruída e destruída por causa do pecado do povo, e ele recebe então seu irmão lá no palácio, e ele pergunta ao seu irmão como que está, e ele vai contar que as portas estão queimadas, os muros derrubados, o povo espalhado. Neemias vai fazer uma oração, e é uma oração de confissão de pecados. Mas Neemias está lá no palácio, o que ele fez? Na verdade, Neemias entende que se o povo fez, ele fez. Não existe eles fizeram, existe nós fizemos. Então ele ora pedindo perdão pelo pecado dos pais, dos antepassados, pelo pecado do povo, pelos dele. Porque são esses os pecados que estão atrapalhando o povo de Deus da comunhão. Percebe que as nossas orações, como que elas vão funcionando? Aí eu pergunto, quantas vezes nós oramos pelos pecados de Cruzília? Quantas vezes nós oramos pelos pecados dos nossos pais, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos netos, os nossos? Quantas vezes nós oramos por isso? Quantas vezes nós julgamos as pessoas e quantas vezes nós oramos por elas, pedindo para que Deus as perdoe, como Jesus fez na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando nós olhamos, por exemplo, a cidade de Cruzília e vemos algumas coisas erradas, a gente tem que entender: Senhor, eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Mas aí o Senhor nos levantou, como em Isaías nós lemos: quem há de ir por nós? E aí a resposta somos nós. Jesus já nos comissionou. Então o texto diz que ele nos via redimidos pelo seu sangue, agora com um propósito: lutando o bom combate do Senhor. Que combate é esse? É a santidade, é a carne contra o espírito, o espírito contra a carne, é a perseverança, é a busca pela santidade, é o deixar-se ser cheio do Espírito Santo do Senhor, é buscar mais comunhão com Ele. Então, quando Jesus nos via redimidos com seu sangue, Jesus tinha certeza de que o sangue dele cobriria todos os nossos pecados, mas ele também sabia que nós nos levantaríamos em obediência a Ele e marcharíamos. Nós iríamos porta fora pregando o seu Evangelho. E a pergunta é: o quanto nós estamos fazendo isso? Agora, há uma verdade: nós podemos fazer isso. O Senhor nos capacitou, nos comissionou, está conosco. Nós podemos. E aí o texto diz: lado a lado trabalhando. Ou seja, eu preciso ter um canto que diz assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem cair, sem vacilar, sem temer. Amém? Tá vendo? Conhecem o cântico?
Nós precisamos uns dos outros, gente. A gente precisa uns dos outros. E a gente não vai conseguir sair do lugar se nós não nos unirmos. Nós precisamos estar juntos. A gente está muito separado, muito separado. A gente precisa ser um pouco só. Porque nós somos filhos de um mesmo Pai. Nós somos povo de um mesmo Deus. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando. Lembra, gente, não é a nossa igreja, é a igreja de Cristo. A gente precisa olhar para cá e entender que o que nós fazemos aqui, nós fazemos para o dono dessa igreja, para Deus. Não é para nós, é para Deus. Das coisas mínimas, das menores às maiores, é tudo para a glória de Deus, é tudo para Deus. Rompendo as barreiras pelo amor. E aí, o texto diz: na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço. E essa parte é difícil, porque até agora a gente falou sobre coisas que a gente sabe, que a gente tem certeza, coisas que vieram de Deus para nós. Agora entra algo que é de nós para Deus. Então aqui nós dissemos ao Senhor: nós pagaremos o preço de sermos um só coração com o Senhor. Nós estamos prontos a pagar esse preço? Tá bom? Pastor, pagar o preço no caso é renúncia? Todo. É renúncia, é busca, é consagração, é a intenção de ir a Deus e a disposição de se entregar totalmente a Ele. Não é só se entregar, né? É se colocar à disposição, é fazer intencionalmente. E ter essa certeza, gente. A gente precisa ter essa certeza. Nós temos que ser uma igreja mais corajosa. Nós temos que ser uma igreja mais consciente, que a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Mas não porque nós somos bons, é porque o nosso general é Cristo. Ele é o Senhor dos exércitos. Então aqui é uma verdade que a gente precisa viver e precisa entender, que por mais que as trevas militem, nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E de novo, toda essa estrofe, ela está o quê? No plural. Embora sejam trevas, nós somos um povo, estamos unidos, os nossos olhos todos, então nós estamos unidos, nós somos unânimes, todos os nossos olhos estão voltados para um mesmo lugar, para uma mesma pessoa. Então nós não estamos divididos, as nossas ideias não estão divididas, a nossa fé não está dividida. Unidos, e nós não estamos parados, iremos andar. Nós somos o povo de Deus. Amém? Amém. Terminou? Então nós vamos orar nesse momento, depois nós vamos chamar as crianças para a gente orar por elas. Pai, no nome de Jesus, nós reconhecemos que essa é uma canção muito bonita, tem uma poesia, uma letra muito bonita, mas nós reconhecemos que ela tem uma verdade bem profunda, bíblica, verdadeira, cheia da presença do Senhor. E nós, em nome de Jesus, rogamos, Senhor, que seja verdade na nossa vida, seja verdade nesta parte do Teu corpo, essa igreja que é do Senhor, que se chama Igreja Presbiteriana de Cruzília, ela pertence a Ti, Senhor.
cada irmão, irmã, cada adulto, cada criança, cada idoso, cada homem e mulher pertence ao Senhor, ó Deus. Nós somos do Senhor e nós somos gratos porque nós somos filhos e filhas que o Senhor amou de tal maneira que o Senhor pagou esse alto preço na cruz e o Senhor vive em nós. Não só, Deus, somos teus filhos, mas tudo que temos e que somos neste mundo pertencem ao Senhor, ó Deus. É tudo do Senhor, é tudo para o Senhor, é tudo para a glória do Senhor. Mas nós reconhecemos que o Senhor é tão bom, que o Senhor permite que nós venhamos a desfrutar dessa grandeza do Senhor. Nos coloca como mordomos e nos dá graça, ó Deus, de sermos família em Cristo Jesus. Termos filhos, termos netos, bisnetos e vê-los crescer. E que o Senhor nos ajude a vê-los crescer tementes ao Senhor, glorificando o Teu nome, sendo santificados pelo Teu Espírito, pelo Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu poder, cobertos pelo Teu sangue que perdoa pecado. Que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, o Senhor faça-nos uma igreja saudável, forte, temente ao Senhor, mas corajosa para enfrentar, ó Deus, o mundo, sair dessas portas, ó Deus, e testemunhar desse grande amor do Senhor, ó Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, transforma a nossa realidade aqui, inclusive. Levante-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Junta-nos, ó Pai. Traga unidade a essa igreja, a cada um dos irmãos, irmãs, cada uma das famílias, Senhor. Torna-nos um, que cada um possa, ó Deus, se encontrar dentro da Tua igreja, que cada um possa, ó Deus, colocar a mão no arado, que cada um possa servir ao Senhor de todo o coração, que cada um possa exercer o seu papel neste corpo, para que nós possamos ver, ó Deus, essa parte do Teu corpo saudável, trabalhando, ó Deus, sendo usada pelo Senhor e ousada no Senhor, ó Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abençoe-nos, abençoe as crianças, Senhor, que elas possam crescer Te amando, que elas possam crescer sabendo que o Senhor as ama, Senhor. O Senhor as ama muito mais do que o mundo as ama. Que o Senhor não permita que, ao crescerem, se desviem da fé, se percam, ó Deus, nos próprios pensamentos ou nas vãs filosofias deste mundo, ó Deus. Mas que o Senhor conserve, ó Pai, os nossos filhos no Teu caminho. Eles são Teus, Senhor. O Senhor deu o presente de nós gerarmos essas crianças e elas foram geradas para a glória do Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, os abençoe. Que o Senhor, ó Deus, os faça ser igreja desde agora. Que eles tenham o seu papel, encontrem, ó Deus, o seu papel dentro do Teu corpo. Exerçam o Teu papel, ó Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe-os, ó Pai. Nos abençoe, ó Deus. Abençoe os casais, Senhor. Abençoe os casamentos, Senhor. Abençoe o amor do homem pela mulher, da mulher pelo homem, Senhor. Que o Senhor abençoe, ó Deus, o amor dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que o Senhor abençoe, Senhor, o amor da família ao Senhor. E que a família possa receber, saber receber do Teu amor também. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, supra todas as nossas necessidades, para que não tenhamos necessidade de buscar lá fora qualquer coisa que seja, mas que ao estar lá fora nós estejamos, ó Deus, empenhados em testemunhar e anunciar, ó Deus, a grandeza do Senhor, o Evangelho do Senhor, ó Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe, ó Deus. E como diz a Tua palavra, que os confins da terra temam Teu nome, porque só o Senhor é Deus, e o Senhor é exaltado entre as nações, o Senhor é exaltado sobre toda a terra, em nome de Jesus, amém. Amém? Crianças, venham à frente para nós orarmos. Quem vai descer com as crianças? Ana Paula? Vem aqui.
Conheço o pessoal do Soares, lá, fiquei sabendo, um dia eu estava na campanha, não teve jeito de eu ir, só dar um abraço deles lá para mim, viu? Nós vamos dar sequência então ao nosso estudo. Lembra que página está? Lembra que página paramos? Não, 85 sim. Não tem aula lá. Nós vamos começar 87 aqui. Então, no livro, a página 87, lá no começo, ele vai começar a falar sobre a presença do Espírito Santo. E ele diz assim: a dispensação do Espírito Santo é, em primeiro sentido, a oração. Então, o que ele está colocando é que a presença do Espírito Santo na oração ela é importante. E a presença do Espírito Santo na oração garante que a nossa oração chegue ao Senhor. Eu vou pedir para Juliana colocar uns textos para nós. João 14, 16 a 27. João 14, 16 a 27, então diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Só uma pausa aqui, volta um pouquinho. Começa com oração. Eu rogarei ao Pai. Olha, o Filho intercedendo, Filho orando. Olha a importância, para que o Espírito Santo venha sobre nós. E um propósito, para que Ele esteja quanto tempo conosco? Sempre. Vocês perceberam? Como assim para sempre conosco? Percebe que não é para sempre em nós, é para sempre conosco. Hoje Ele habita onde? Em nós. Mas por que então que a forma que João escreveu não é em nós, é conosco? Porque nós não somos um casulo, nós não somos um recipiente. Ele não está tomando posse, não é uma possessão. Quem faz possessão é quem? Os demônios. É um relacionamento. Amém? Isso tem que ficar muito claro para nós. Deus, Ele não se aposta de nós. Estar cheio do Espírito Santo não é estar isento de si mesmo, da sua racionalidade, das suas escolhas. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Então vamos lá. O Espírito da verdade. Então Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele traz verdade ao nosso coração. E olha que interessante que Ele diz: que o mundo não pode receber. O mundo não vai receber o Espírito Santo. É só a igreja de Cristo. Porque o mundo não vê. Pergunta: nós vemos? Porque se Ele está dizendo que o mundo não pode receber porque não vê, a lógica então está nos mostrando que se nós recebemos, é porque vemos. E aí? Olha o grau de relacionamento que nós podemos ter. Às vezes a gente olha e fala assim: devemos ter, aí pronto, peça. Parece que é uma obrigação. Gente,
é um privilégio. A gente precisa olhar como um privilégio. É um privilégio obedecer a Deus. A gente tem que entender que a obediência a Deus nos leva a acertar e nos poupa de errar. Amém? Aí tem gente que fala assim: não, é bom errar porque a gente aprende com o erro. O que a Bíblia nos ensina é aprender com o erro do outro. A sabedoria, ela não está em aprender com os próprios erros. A sabedoria está em aprender com o erro do outro para que você não tenha os seus próprios erros. Mas a ausência da ignorância é aprender pelo menos com os próprios erros. Tá claro, gente? Hoje vocês estão quietinhos ou eu que estou falando demais? Aí, o que acontece, Leves? A pessoa não cresce. Ela mesma está se sabotando. Ela está impedindo a si mesma de crescer, de amadurecer, de conhecer mais o Senhor. A gente precisa abrir a nossa visão, porque o reino de Deus, o que Deus nos leva a conhecer são coisas grandiosas. E aí aqui continua, né? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Entenderam agora a diferença? Ele habita conosco, mas ele está em nós, ou seja, nós não estamos sozinhos. Nós nos tornamos um com ele. Aqui é a figura de quê? Do casal. Pegar cada casal aqui, o que a Bíblia fala sobre cada casal aqui? Oi? Uma só carne. Mas ainda continua sendo a Natália e o Bruno. Mas são um. Ainda continua sendo eu e o Espírito Santo, mas somos um. Olha que interessante. Olha o nível de relacionamento e intimidade. O casal é para viver algum tipo de deixa eu tentar achar uma palavra que pegue tudo que eu quero dizer. Mas existe alguma coisa para o casal que é restrito? Um cônjuge não pode chegar nesse espaço do outro cônjuge. Entenderam o que eu perguntei? Existe alguma coisa proibida? Eu vou dar um exemplo entre eu e a Edneia. Existe alguma coisa proibida para a Edneia em relação a mim? Existe alguma coisa proibida na Edneia que eu não possa ou que ela não possa em relação a mim? Existe alguma área restrita que ela é só minha, o meu cônjuge não pode acessar? É uma área privada minha? E aí? E aí, gente? Tem ou não tem? Não, eu acho que não. Pelo menos lá em casa não tem, não. Pelo menos não deveria. Agora, se a figura do Espírito Santo em nós é como a do casamento, vocês já imaginaram o acesso que Deus nos deu? A pessoa de Cristo através do Espírito Santo, e a pessoa de Cristo e do Espírito Santo que nos dá acesso ao Pai. Que Jesus diz: assim como eu e o Pai somos um, sejamos um nós também. Aí, para nós sermos um com Cristo e o Pai, nós temos que ser um com o Espírito Santo, que é um com Cristo, e aí nos tornaremos um com o Pai.
Mas nós não seremos a quarta pessoa da Trindade. Não seremos. Olha, gente, o acesso que Deus nos dá. Olha aonde a nossa oração pode chegar. Será que a gente tem consciência do poder da oração mesmo? E aí, Jesus orou e olha o poder que desceu sobre nós. E aí diz, né? Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu... Gente, Jesus está dizendo que vive em nós. Como que Ele vive em nós? Porque Ele e o Espírito Santo são porque eu vivo em vós também, vivereis. Percebe? Ele está nos chamando a ser um com Ele. E aí, porque Ele vive, nós viveremos. Lógica de novo. Para nós vivermos, nós temos que estar ligados a quem? Cristo. A Cristo. Se nós não estamos ligados a Cristo, nós estamos vivendo? Não, né? Continua, por favor, Júlio. Até o 27. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aqui são os frutos de estarmos em Cristo, de Cristo estar no Pai e do Espírito Santo estar em nós. Nós vamos conhecer os mandamentos e guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos significa eu sei os mandamentos e eu vivo os mandamentos. Não é só saber. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Ou seja, Cristo se manifesta a nós em amor. Presta bem atenção, gente. Em amor. Isso é importante. Porque o amor, estando em nós, nós devemos saber amar. Nós precisamos saber amar. Disse-lhe Judas, não aos Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para Ele. Agora, quem está fazendo morada em nós? Cristo. Só? O Espírito Santo também. E quem mais? Deus. Não, então. Mas já tem alguém morando em nós. Espírito Santo, Cristo, o Pai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Quem está falando isso, gente? Jesus. Vocês já pararam para pensar a respeito disso? Para ter consciência disso? Para entender que quando a gente está lá no trabalho, o Deus Trino está em nós? Para que quando a gente está em qualquer lugar que nós estejamos fazendo, qualquer coisa que nós estamos fazendo, o Deus Trino está em nós? Nós o estamos levando para onde nós vamos. Pronto. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Aqui, gente, olha só. Entra na questão de orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus está no mesmo contexto que esse. Olha só, é o Pai que está enviando o Espírito, mas o Espírito está indo em nome de Jesus. E ele diz que o Espírito nos fará lembrar de tudo que Jesus tem dito e nos ensinará todas as coisas. Ou seja, o Espírito Santo será a própria pessoa de Jesus para nós. Então a nossa oração, quando ela é feita em nome de Jesus, porque sem ser em nome de Jesus, ela não sai nem daqui. Mas quando ela é feita em nome de Jesus,
é como se o próprio Jesus estivesse fazendo essa oração. Pergunta: a nossa oração bate com a oração de Jesus? Nós oramos e nós podemos ter tranquilidade em dizer: a minha oração, ela é igualzinha de Jesus. É como se Jesus estivesse fazendo essa oração. Será que a gente consegue ter essa convicção? Porque nós podemos ter. Se nós não temos, nós podemos ter. O segredo está no versículo anterior. Mais um. Guardar a palavra de Jesus e obedecer. Se a gente guarda, a gente conhece, a gente guarda a palavra, obedece a palavra, vive a palavra, a nossa oração vai ser igualzinha de Jesus. Pastor, até essa parte fala que o Espírito Santo nos fará lembrar tudo que eu tenho ensinado. Se a pessoa não conhece a palavra, como o Espírito Santo vai lembrar ela? Ótimo, Bruno. Ali não diz ele vos fará saber. Saber não, lembrar. Lembrar. O conhecimento da palavra. Porque quem é a palavra? A palavra não é um texto. A palavra é uma pessoa que se fez carne. Ele não vai conseguir te lembrar também. Exatamente. Então, conhecer a Bíblia, obedecer a Bíblia, é conhecer Jesus e obedecer a Deus, porque Ele e o Pai são um, e eles são um com o Espírito Santo. Então, conhecer a Bíblia é conhecer a Deus. Obedecer a Bíblia é obedecer a Deus. Em determinada situação que a gente tiver, se a gente tiver que tomar uma decisão ou tomar uma atitude, se você conhecendo a palavra, o Espírito Santo vai lembrar, vai levar você lá dentro da palavra, ó lá, exato. A Bíblia, a palavra de Deus, Jesus tem que fazer assim, assim, assim. Se você não conhece, como que vai te lembrar? E quantas vezes, gente, a gente passa por algumas situações que vem aquela palavra no coração, na mente, do nada. Do nada para nós, né? Exatamente, Bruno. É o Espírito Santo nos fazendo lembrar do que Jesus, acalma o coração, toma essa atitude, do que Jesus tem nos dito. Então, se viver a palavra é andar com Deus, que é o que Jesus está falando aqui. Pode ir lá para frente. Aí ele diz que uma vida desse jeito vai receber o quê? A paz de Cristo. Deixo-vos a minha paz, a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz. Ele não só deixa, como ele a dá. Ela pertence agora a quem? Se ele nos deu, ela pertence a nós. Só que olha que interessante. Não vou lá como mudar o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu quero só fazer aqui um parênteses, que Jesus, ele ensinando os seus discípulos, ele diz assim: quando você entrar na casa de alguém, quando você chegar numa cidade, o que nós devemos fazer? Paz seja convosco. Se eles não receberem a paz, o que acontece? Então é uma fala, é um jargão, é um cumprimento, é uma cortesia. Tem poder, gente. Então quando a gente fala com uma pessoa, Deus te abençoe, paz do Senhor, tem poder. E esse poder não é desperdiçado, porque se essa pessoa não quer, ele volta para você e ela fica sem. Agora, quando ele está com você, qual que é a nossa obrigação? Repartir com o outro. Nós recebemos para repartir, não para ficar para nós. Mas se o outro não quiser, também não vai ficar lá desperdiçado. Vai voltar para nós para repartir com o outro que precisa. Então, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Gente, não se turbe, é aquele turbilhão, aquela inquietação que a gente às vezes fica. E aí não se atemorize. Imagina aquela inquietação, preocupação junto com o temor. Ele está falando assim: só minha paz pode resolver. E a paz de Cristo excede todo entendimento. Pode ir mais um. Ouvis que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis.
Aqui pegou, hein? Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Por que ele está falando? Porque é uma tristeza no coração dos discípulos, porque Jesus está indo para a cruz. Essa tristeza nossa da separação, de querer ficar aqui, de querer segurar as coisas aqui, de querer segurar as pessoas aqui, de querer viver como se a eternidade fosse aqui. Paulo fala, ó, viver para mim é Cristo, gente, e o morrer é lucro. O que Paulo está falando? Paulo está dizendo assim, ó, se eu viver aqui, eu vou viver com Cristo, e se eu morrer aqui, eu vou viver com Cristo, ou seja, eu vou viver com Cristo de qualquer jeito. Por isso que a gente, ali há um conflito, volta um versículo, por favor. Há um conflito entre a paz de Cristo e a inquietação de cada um de nós. Onde a inquietação nossa está ancorada? Em coisas aqui neste mundo. E Jesus está falando assim, eu te dou a paz eterna. Que paz é essa, gente? A certeza da salvação. Aí pode entrar de minha graça te basta? Sim. E aí tem um complemento. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando eu sou fraco, então veja, gente, que bênção que é essa comunhão na oração. É a gente ter esse entendimento, essa consciência, essa certeza na hora que nós estamos orando. Na hora que nós estamos orando, nós não estamos dirigindo a nossa oração para um outro lugar, porque Deus está presente aqui. Nós acabamos de ler que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão fazendo morada em nós. Olha, gente, como isso muda. Eu não estou falando com Deus que está a parte do que eu estou vivendo, Ele sente o que eu sinto. Interessante, pastor, que até o ir para a oração é o próprio Espírito Santo que nos leva. Que nos leva, exatamente. O ir à oração. O ir à oração. Aí vem aquela luta do Espírito com a nossa carne, para conhecer aí, né? E aí a gente precisa, gente, se entregar à oração de uma maneira em que nós vamos estar ligados a Deus. Aí entra aquela questão, se é de joelho, se é sentado, se é num quarto sozinho, se é de manhã, se é de noite, se é de tarde. Então não tem uma receita de postura. A única receita que Ele dá é estar ligado diretamente com Ele. E para estar ligado diretamente com Ele, passa por aqui. Por isso que o livro chama Orando a Palavra. Porque aquele que conhece, aquele que me ama, segue os meus mandamentos e os guarda. Eu acho, pastor, que postura vai muito da ocasião, do momento, do lugar. Sim. Talvez você está no meio de uma pessoa, você precisa fazer uma oração, você não vai ajoelhar ali, escandalizar e gritar, você faz uma oração em silêncio. Mas quando você está na sua casa, você tem essa oportunidade de se trancar no quarto, de ficar nas ações mais à vontade com Deus para orar. Amém. E se você quiser fazer igual Paulo e os presbíteros de Éfeso, lá na beira do porto, todo mundo se colocar de joelho e orar, glória a Deus. Eles não fizeram para os outros verem. Já vai mais uma particularidade. Sim. Né? Então a gente se sente, mas e não é assim, a particularidade eu e você, somos nós e Deus. É a maneira como nós nos posicionamos conforme a presença de Deus em nós. Romanos 8, 26 a 28, Juliano. Romanos 8, 26 a 28 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, olha que interessante,
sabe qual é a mente do Espírito. O coração é de quem? É nosso, mas está no plural. Ele está falando do Espírito, mas aonde o Espírito está? Em nós. Volta aqui, um versículo. O Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Esse assistir é de olhar de fora ou de ajudar? Assistência. É de assistir, de olhar, como se assiste uma televisão, ou é de assistência, pega de um lado que eu pego do outro? Então nós estamos juntos. Nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, ou seja, Ele está junto conosco e intercedendo por nós. Então está eu e ele e eu. Mas tem dois corações, porque está falando no plural. Aquele que sonda os corações conhece a minha mente. Por que não a minha mente? Porque a mente do Espírito. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Por quê? Porque a nossa mente precisa constantemente ser renovada para não se conformar com as coisas deste mundo. Não é isso que diz a palavra? Amém, gente? Então a mente de Cristo ela não varia, a nossa varia. Nós temos coisa hoje que a gente não faz que fazia antes, ou tem coisa hoje que a gente faz e que a gente não fazia antes. Estou falando da mente natural, estou falando individual, natural. Por exemplo, quando eu era criança, tinha a tal da censura. Então, quando passava algum filme, algum programa, estava lá, censura, aí falava 16 anos, censura livre, não sei o quê. Hoje tem? Hoje não tem. Era obrigatório colocar antes de começar o programa. Ah, vai passar aqui a feiticeira, censura, anunciava que ia passar e já falava censura e tal. Aí os pais já sabem que pode ou não deixar a criança lá. Hoje em dia, gente, emenda um do lado do outro. É só falar linguagem própria, droga, sexo, mas não fala proibido. Exatamente. Então o que acontece? A nossa mente varia, os nossos valores variam. Agora o de Deus não. Só que a mente do Espírito está onde, gente? Em nós. Em nós. Então agora a gente vai orar com a nossa mente, a partir da nossa mente ou a partir da mente dele? E onde a mente dele está? Na mente de Cristo. E onde a mente de Cristo está? Na mente do Pai. Porque Jesus mesmo não falou uns versículos, um texto atrás, que ele falou assim: não sou eu quem falo, é o Pai que está falando. Olha a unidade sendo trabalhada dentro de nós. Por isso que é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, a mente do Espírito está ligada à mente de Deus como um todo, é que Ele intercede pelos santos. Ou seja, Ele está nos dando o caminho que nós deveríamos chegar, orando a palavra. Pastor, às vezes eu fico bem em dúvida assim, do que é a consciência, o que é o Espírito, parece que é bem assim, misturado. Sim. Aí como saber? Intimidade. Porque aí você vai reconhecer a voz dele, quando é a dele e quando é a sua. Porque consciência não é santa. Consciência, ela está de conformidade com as coisas que a gente está vivendo. Por exemplo, a nossa consciência, ela está vinculada àquilo que a gente concorda ou discorda, com a razão nossa. Por isso que é a mente dele, que a nossa mente é a nossa razão. Então ela está de acordo com aquilo que a gente concorda. Não, eu acho que é isso mesmo, tem que fazer isso. Não, isso aqui não. Mas quem disse que nós estamos certos nisso?
não é? Agora dele não tem variação. Amém? 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, eu amo o Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas. Aí o coração de Pedro fica triste, porque Pedro sabe que Deus sonda o coração. Ele fala: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. E aí, olhando para a palavra original, o Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor. Gostar muito não é. Ainda precisava amar. Mas Pedro é transformado. O Pedro do Evangelho é um. O Pedro das cartas de Pedro é outro. O bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Aí aqui entra: se eu amo a Deus, eu conheço a palavra. Se eu conheço a palavra, eu sigo a palavra. Se eu sigo a palavra, eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida, através da minha vida, aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Ok? Então, caminhar aqui para a gente encerrar. Nós estamos na página 87 ainda. Deixa eu ver se a gente termina. No meio, no segundo parágrafo, diz assim, lá no meio dele: o Senhor nosso Deus não se limita. Vê se vocês acharam, página 87. Lá no meio começa assim: os dias atuais clamam. Acharam aí? Aí desce, quer ver? 2, 4 linhas. No meio dessa quarta linha está assim: o Senhor nosso Deus. Acharam? O Senhor nosso Deus não se limita, mas é limitado por nós, devido à nossa pouca e fraca oração. Tem coisa, gente, que Deus vai fazer através da nossa oração, e só através da nossa oração. Ele não vai fazer sem ela. Por quê? Porque Ele quer fazer conosco. Ele não quer nos deixar de fora. Ele não é daquele que fala assim: ó, eu marquei aqui para vir pintar a igreja, se não veio, eu pinto sozinho. Não. Se não veio, eu não vou pintar. Vai ficar sem pintar. Então tem coisa, gente, que o Senhor quer fazer através de nós, e a gente fica emperrando as coisas acontecerem. Mais para baixo, 4 linhas abaixo dessa, começa assim: o momento exige. Acharam aí? O momento exige homens de oração. Homens aqui é homem e mulher, sedentos pela glória de Deus, vastos, altruístas em seus anseios, inextinguíveis por Deus, que o busquem cedo, de tarde, e que não descansem até que toda a terra esteja repleta da glória de Deus. Uau! Quando nós tivermos essa fome por Deus e esse prazer em falar com Ele, gente, já imaginaram? Senhor, eu não vou parar de orar enquanto o Senhor não converter essa cidade para o Senhor. Enquanto o Senhor não dobrar o coração desse povo, eu não vou parar de orar. E não parar de orar é não parar de orar, é orar todos os dias, gente. Amém? Amém. Eu acho que a gente pode parar por aqui, porque esse precisa ser um alvo na nossa vida, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá bom? Apanhamos bastante? A oração é igual a fé, né, pastor? Também orar tem que orar com convicção que, se for da vontade de Deus, Ele vai fazer. Mas a oração tem que ser comigo, né? Orar, esperar que Deus faça. Mas é o seguinte: se for da vontade dele, né? Mas não faça, eu vou orar se Deus quiser, tá bom, se não quiser. Amém. Você sabe que a nossa fé,
da oração, ela precisa estar centrada em Deus, não naquilo que nós estamos pedindo. Porque é o que o Lélis acabou de colocar. Se eu orar convicto, minha fé estiver depositada no que eu estou pedindo e Deus não fizer, o que aconteceu com a minha fé? Desmanchou. Porque eu estava convicto, a minha fé estava convicta: Senhor, é isso. Aí Ele não dá isso, Ele dá aquilo. Aí minha fé foi embora, porque ela estava firmada em mim. Agora, quando a minha fé está firmada no Senhor, seja isso ou seja aquilo, louvado seja o Senhor. O que eu quero dizer com isso? A nossa fé na oração, ela tem que estar de que a nossa oração está sendo ouvida por Deus. Essa tem que ser a nossa fé. A gente tem que ter certeza que a gente não está falando sozinho, que não somos loucos. Ó, Deus me ouviu, agora Ele vai fazer do jeito dele. Louvado seja o Senhor. Ele permitiu que eu pedisse do meu jeito, mas Ele vai fazer do dele. Louvado seja o Senhor. A certeza, a alegria é: Ele vai fazer, Ele não vai ficar indiferente com isso. E entender que a vontade dele para a nossa vida é a melhor. É boa, é perfeita e é agradável. Fica bem claro para nós que ela é muito melhor que a nossa. Por isso que a Bíblia dá tantos detalhes da vontade dele. Amém? Amém. Vamos ficar em pé para nós orarmos e recebermos a bênção. Obrigado pela presença de cada um. Nós também vamos orar. A nossa irmã Ana colocou um pedido lá no grupo, vocês viram? Nelson, que vai passar por cirurgia amanhã. Pois não. Lília. Quimioterapia. E o João caiu um pau na cabeça dele, ele está deformado, então você fala nesse papel. Tem que assim, caiu também, caiu um pau no chão, e ele está deformado, ele está inchado, na hora disso. Não sei, na hora disso. Então, orar pelo João, pela Lília e pelo Nelson, pelo Leves. Eu tenho um amigo meu que chama Juca. Ele teve um câncer na boca e agora ele fez a operação, mas não cicatriza. Vamos orar pelo Juca também, pelo Leves. Está Alguém fazendo mais? treinamento lá no Bom Pastor. Pela Natália, que Deus deu uma noite boa de descanso e de sono. Alguém mais? Amanhã as mulheres, amanhã e sábado, um tantão de mulheres. Acho que são 11 ou 12, né? Mulheres. Acho que são 11 ou 12 mulheres daqui. Então, que Deus abençoe e que vocês venham com as vasilhas bem cheias para repartir com a gente. Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, vidas preciosas de pessoas preciosas para nós, mas muito mais preciosas para o Senhor. Nós colocamos no Teu altar a vida do Nelson, rogamos a misericórdia do Senhor sobre ele, sobre a vida da Lília, Senhor, do João, que o Senhor esteja com a Lília nesse tratamento, ó Deus, tão difícil, que o Senhor fortaleça a sua mente, seu corpo, seu coração, que ela se lembre sempre que o Senhor está com ela, Senhor. Que o Senhor esteja com o João, ó Deus, nesse acidente que ele passou. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus. Que venha restaurar, ó Deus, a sua face, seu crânio, ó Deus. Que o Senhor venha, ó Deus, cuidar de sua saúde, sua vida e manifestar o teu amor ao seu coração, Senhor. Assim eles, quanto cada um dos familiares. Que o Senhor tenha misericórdia e abençoe, ó Deus. O Senhor abençoe o Juca também, ó Deus. Ministra a cura sobre a sua boca, ó Deus. Cura, ó Deus, cicatriza, ó Pai, restaure, ó Deus, restaure o seu corpo, que o Senhor abençoe, ó Deus, a sua fé, que essa fé esteja centrada e alicerçada no Senhor, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando Lélis, ó Deus, abençoe sua mente, seu coração, lhe dê a paz de Cristo Jesus, abençoe seu corpo, ó Deus, o Senhor tem poder para curá-lo, ó Pai,
que o Senhor possa, ó Deus, ministrar a Tua graça, a Tua bênção sobre ele, a cura do Senhor, ó Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, esteja com o Ravi lá no hospital, dá crescimento a este bebê, ó Deus, desenvolvimento, abençoe sua mãe Patrícia, seu pai, abençoe, ó Deus, sua família, que o Senhor possa, ó Pai, conceder que ele cresça, se desenvolva e seja um testemunho vivo do Teu amor, da Tua grandeza, do Teu poder, ó Deus, sobre ele, sobre a sua família, ó Deus, que a Tua bênção os acompanhe. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, esteja com o nosso irmão Gilmar, que o Senhor esteja com a nossa irmã Márcia, ela também de Caxambu, ó Deus, que o Senhor possa consolar e confortar, ó Deus, a dona Vilma e cada um dos filhos, genros, noras, netos. Que o Senhor, em nome de Jesus, os console e os conforte, ó Deus. Nós louvamos ao Senhor, ó Pai, pela conferência que as nossas irmãs vão participar amanhã. Que o Senhor leve as inseguranças, ó Deus, abençoe na ida, na volta, na sexta, no sábado. Abençoe, ó Deus, a palavra, a Tua palavra seja ministrada aos corações, vidas sejam transformadas, corações quebrantados, santificados, ó Deus, cheios do Teu Espírito Santo, que elas tenham alegria, ó Deus, e seja um tempo gostoso de comunhão. O Senhor esteja abençoando, ó Deus, a reunião também agora do trabalho infantil, o Teu trabalho, ó Deus, a Tua obra com as crianças, com os pais e familiares. Dá-nos a direção do Senhor, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe neste final de semana, Dia dos Pais, Santa Ceia, culto ao Senhor, escola dominical. Que o Senhor abençoe a Tua igreja e o Teu povo, ó Deus. Que a Tua bênção nos acompanhe, ó Pai. Abençoe a irmã Natália. Que o Senhor permita que a nossa irmã descanse, ela deite, logo pegue no sono, porque ela sabe que o Senhor tem cuidado dela, tem cuidado do seu esposo, suas filhas, seu lar, que ela possa repousar segura no Senhor, ó Deus, e que cada um de nós seja levado aos nossos lares em segurança. Que o Senhor nos abençoe também com uma noite de descanso, de sono, de renovo, e se for da Tua vontade, que amanhã nós possamos acordar e viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, e viver para a Tua glória, ó Deus. Louvamos a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, Igreja de Cristo e de paz, debaixo da graça eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, repleta do amor do nosso Deus e eterno Pai, no poder e unção do Espírito Santo do Senhor que está conosco, que nos conduz seguros na Tua palavra, nos fazendo lembrar de tudo que o Senhor tem nos dito e ensinado, e nos dando, ó Deus, graça sobre graça, para vivermos a Tua palavra, hoje e por todos os nossos dias, aqui e até os confins da terra. Amém e amém. Amém.